Como essa atividade é uma conferência, a mesa será formada apenas pelo presidente da mesa e pelo conferencista. O presidente da mesa, a quem eu convoco agora para assumir os trabalhos, é o acadêmico Dr. Paulo Eduardo Garcia Picanso. Dr. Paulo Picanso é membro titular e ex-presidente da Academia Cearense de Medicina, onde ocupa a cadeira de número 6, em especialização em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atual diretor-geral do Instituto de Psiquiatria do Ceará, diretor e professor da Escola de Psicoterapia Psicanalística de Fortaleza e ex-diretor-geral do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Acadêmico Paulo Picanso, por favor, a partir desse momento, a condução da sessão está com o senhor para fazer a apresentação do nosso conferencista. Bom dia a todos, e é com grata satisfação que considero aberta a presente sessão de conferência, dirigindo meus cumprimentos iniciais ao ilustre presidente da Academia Cearense de Medicina, acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão, ao competente presidente da 19ª Bienal, acadêmico Janedson Baima Bezerra, assessorado pela dedicada acadêmica Ana Margarida Rosenberg. E também meus cumprimentos aos destacados acadêmicos que integram os conselhos científico e consultivo, que juntos organizaram de forma primorosa este nosso tradicional conclave científico e cultural. O conferencista desta manhã, que abordará o instigante tema Covid-19, aspectos médico-psicossociais, é o renomado médico e professor Dr. Hélio Angotti Neto, que nos apresenta o seguinte mini currículo. Oftalmologista com residência médica e doutorado pela Universidade de São Paulo. Secretário Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Presidente do Conselho de História da Medicina da Secretaria Brasileira de Clínica Médica. Membro efetivo da Câmara Técnica de Bioética, da Comissão Nacional ProSUS e da Comissão de Educação Médica do Conselho Federal de Medicina. Nosso conferencista também é professor da Universidade 9 de Julho. É com muito prazer que passo a palavra a ele para que tenhamos a satisfação de ouvir suas ilustres opiniões. Doutor Paulo, muito obrigado pelo convite feito pelo doutor Janedson. Agradeço muito e fico muito honrado pela oportunidade de estar aqui com os colegas nessa Bienal da Academia Cearense de Medicina e compartilhando a tela para nós começarmos a exposição de algumas ideias nesse tema que permeia toda a nossa prática profissional nesses últimos meses. Nós vamos falar desses aspectos de caráter mais amplo, aspectos médico-psicossociais. O que eu quero falar com aspectos médico-psicossociais? Bem, nós vamos acabar abordando, quando eu falo médicos, aspectos médicos, principalmente os aspectos profissionais. Como que essa pandemia, talvez um evento inédito, não por ser um evento epidêmico, mas por ser um evento epidêmico, num mundo que está globalizado, cujas fronteiras foram reduzidas, se tornaram mais fluidas, e num mundo cuja tecnologia permite uma interação em tempo real. Então, essa pandemia nos traz elementos inéditos. Como isso impactou o nosso profissionalismo, o nosso aspecto essencialmente, inerentemente médico? Como isso impactou a nossa esfera psíquica, o nosso trato com o próximo, a nossa relação com o paciente, até a nossa percepção de quem nós somos? E como isso impactou a sociedade e quais os impactos da sociedade que refletem no profissional médico
e na profissão como um todo. Então, um grande objetivo, talvez, dessa conferência seja justamente nós enxergarmos o problema, buscarmos uma amplitude maior para poder enxergar o problema que tem acometido toda a nossa sociedade nesses meses que foram tão difíceis para todos nós. Quando a gente entra nos aspectos sociais, compreender essa crise vem de crises do grego, que denota aquele estágio de mudança, né? E toda mudança nós sabemos que é desconfortável e gera problemas, mas também gera oportunidades de deixar, por exemplo, um legado adequado. Então, nesse grande momento de crise, nós observamos algumas mutações sociais e podemos analisar o cenário conforme algumas ferramentas que nós temos, tanto sociológicas quanto médicas, clínicas, epidemiológicas, e tentando compreender esses aspectos sociais, nós podemos falar de ondas epidêmicas, ondas de impacto sobre o sistema de saúde, ondas de repercussão social, política, econômica e cultural, aspectos tridimensionais do processo saúde e doença, isso aí eu remeto a Michel Foucault, e impactos geopolíticos. Quando nós falamos de ondas epidêmicas, é claro que entra em jogo aí os picos de incidência, a prevalência da doença, a duração da doença, aspectos epidemiológicos que são de comum conhecimento, mas que vale a pena ressaltar nesse momento, não só por toda a notoriedade que esses aspectos vêm ganhando na mídia como um todo, mas pelo fato da emergência das novas variantes. Então, pela primeira vez na história, nós temos um evento epidêmico de larga escala, pandêmico, que seja, que começa a ter um monitoramento genômico desse vírus. Então, nós temos aí estudos no mundo inteiro desse monitoramento genômico e que nos permite compreender melhor o porquê da diferença entre ondas, uma primeira onda epidêmica, uma segunda onda epidêmica, e como isso impacta a nossa sociedade. E também nos permite, muitas vezes, acompanhar o tipo de variante que se encontra em determinado local e o que se espera em termos de impacto. É claro que nós vivemos num momento ainda muito cedo para chegar a essas conclusões, mas são conclusões que hoje começam a se tornar uma realidade. Então, sem dúvida nenhuma, um aspecto social, epidemiológico de analisar essa questão é o aspecto das ondas epidêmicas. Agora, nós podemos abordar outros aspectos, por exemplo, ondas de impacto sobre o sistema de saúde. Nós temos aí uma primeira onda de impacto, né? Essa visão é uma visão mais da gestão, como você gere um sistema de saúde, né, com base nos impactos que a doença traz a toda a sociedade. A primeira onda, sem dúvida nenhuma, é a onda imediatamente causada pela incidência do vírus na sociedade. Então, nós temos aí a mortalidade imediatamente causada pela doença ou pelas suas complicações imediatas, né? Toda a morbidade envolvida, e nós temos nessa primeira onda as ondas epidêmicas que vão se sucedendo. Espero que não tenhamos outras ondas da magnitude da tragédia dessa segunda onda, causada aí por variantes que surgiram no mundo inteiro, né? Em diversas formas, em diversos locais. Mas essa primeira onda, pela mobilização que ela gera no sistema de saúde, ela gera uma segunda onda imediatamente. Que segunda onda é essa? É justamente o impacto gerado pela restrição na assistência à saúde como um todo. Então, há um foco, muitas vezes, na assistência, né, aos pacientes com Covid-19, e isso desvia recursos, desvia atenção. E, a depender do tamanho, né, da estrutura de um sistema de saúde, muitas vezes no Brasil a gente sabe que há uma herança complicada no nosso sistema de saúde, de desestruturação, de falta de recursos ou falta de gestão desses recursos de forma adequada, nós temos, então, um represamento do atendimento, né? Um represamento do atendimento aos demais pacientes. Então, nós temos aí muitas condições, por exemplo, agudas, que podem se tornar crônicas, que podem evoluir mal, podem levar, inclusive, a mortalidade aumentada em determinadas doenças, a depender de como o sistema de saúde abarca, né,
como ele consegue, de fato, acolher a primeira onda da Covid e essa segunda onda, que são as demais doenças. Isso também leva a uma terceira onda, que é a cronificação de doenças que não foram devidamente tratadas, e o impacto, muitas vezes, da interrupção do tratamento de doenças crônicas. Então, quando você tem pessoas que, até mesmo pela, vamos dizer assim, infodemia, né, por aquele excesso de informação, muitas vezes, que não foi feito adequadamente, pessoas jogando na televisão informações de forma descuidada, levando inclusive ao pânico e ao medo, muitas pessoas pararam de buscar atendimento e acabaram evoluindo com piora na sua doença de caráter mais crônico. Então, tem aí uma terceira onda, que é o impacto do cuidado interrompido de condições crônicas. E uma quarta onda que começa também desde o início da pandemia e vem se intensificando, que é a onda do trauma psicológico, das doenças mentais, né, que também é reforçada aí pelo impacto econômico, o burnout dos colegas, o sofrimento dos colegas, muitas vezes, numa unidade de terapia intensiva, numa UPA, no pronto-socorro, onde não consegue dar vazão ao cuidado com os pacientes de forma adequada. E é claro que esse burnout não é novidade trazida pela Covid-19. Nós vivemos situações muito precárias na medicina do Brasil há décadas e décadas, mas a Covid-19 ela agrava. Eu tenho relatos de muitos colegas muito humanos em sua profissão, muito solidários com o paciente, que têm sofrido enormemente ao ver quantas pessoas morrem todos os dias, ou morreram todos os dias, os serviços onde trabalhavam, no pico, nessa segunda onda, que gerou uma grande mortalidade também. Então, isso leva a um sofrimento psíquico dos colegas, das famílias, e muitas vezes ao burnout, e leva a um adoecimento mental, vamos dizer assim, na população como um todo. Quadros de violência doméstica, o receio pelo aumento do suicídio, da depressão, da ansiedade, enfim. Então, nós temos aí impactos sobre o sistema de saúde que vão gerar a necessidade de uma grande atenção nos próximos meses ou até mesmo anos. E algumas medidas já têm que começar a ser tomadas, na verdade. Então, quando nós olhamos a quarta onda, a onda do impacto da saúde mental, ano passado, por exemplo, o governo destinou mais de 600 milhões para fortalecer o poder de compra de psicotrópicos dos municípios e estados. Então, a gestão, as associações médicas, os grupos de estudo, os conselhos, as academias, elas precisam olhar para o futuro e já buscar algumas medidas, algumas orientações que possam ser dadas, já com um caráter de aliviar esse prognóstico social, vamos dizer assim. Uma outra forma de avaliarmos também o impacto da doença é o impacto de ondas de repercussão social. Toda alteração em nossa sociedade gera 3 ondas de impacto, basicamente. Isso é baseado na tipologia de poder. A primeira onda é a onda de impacto político-regulatório. Então, muitas vezes são feitas normas, portarias, leis, ou simplesmente convenções acontecem na sociedade que geram uma mudança imediata. Essa mudança imediata, ela ocorre muitas vezes no campo da política, envolvendo às vezes algum aparato coercitivo, algumas restrições, você pode isso, você não pode aquilo. Mas imediatamente nós temos uma segunda onda de impacto. Essa segunda onda de impacto é a onda econômica. Então, por exemplo, quando se desenvolve a perspectiva de uma vacina, por exemplo, isso foi, nesses dias, tem sido muito comentado na CPI. Para adquirir uma vacina que foi produzida em curtíssimo espaço de tempo, você, inclusive, precisou mudar a lei do Brasil para permitir uma ação administrativa que adquirisse aquela vacina. Então, isso mudou a política. Essa mudança na política, inevitavelmente, gerará normas, regulamentos, brechas, aberturas, possibilidades que poderão fomentar todo um aspecto econômico, desenvolvimento, talvez, de novas empresas,
ou indústrias que estavam focadas em uma determinada produção e, mediante a abertura política acontecida, a abertura regulatória acontecida, começam a investir, por exemplo, em vacinas, na pesquisa de vacinas. Isso cria, então, um mercado. E tudo isso gera uma mudança cultural. Quando nós observamos, por exemplo, agora vamos voltar no tempo, vamos pegar lá na época da revolta da vacina, né? Quando você coloca a vacinação como obrigatória, aquilo foi um ato regulatório, político, de ação imediata, né? E cujos efeitos eram razoavelmente preditivos, previsíveis naquele curto espaço de tempo. Você teve, em sequência, o desenvolvimento de toda uma indústria da vacina, o surgimento de colegas que vão se dedicar especificamente à imunologia, ao estudo da imunização dos pacientes, que vão adotar em suas práticas cotidianas essa questão da imunização e que vão estudar, vão pesquisar. Então, isso gera todo um mercado, sem a conotação negativa da palavra. O mercado, a política ou a cultura pode ser tanto positivo quanto negativo. E, por fim, isso gera uma mutação cultural. A mutação política, ela é rápida, ela tem um caráter mais impositivo, e ela é facilmente previsível, muitas vezes. A mutação econômica, ela já é um pouco imprevisível, e ela é mais de médio prazo, e ela gera impactos mais vastos, mais difusos na sociedade, mas ainda assim perceptíveis. Quando chegamos na esfera cultural, as mudanças são muito mais sutis, são muito mais suaves e até mesmo muito mais perigosas às vezes. Por exemplo, a questão da vacina no passado, quando entrou na sociedade, ela levou a uma, não uma percepção, mas a uma realidade de que a família perdia um pouco a ingerência sobre os seus próprios filhos, o Estado entrava nos lares. E isso, culturalmente, acabou se tornando um pouco mais aceitável do que antes. Hoje em dia, é claro que o cenário que a gente vive, ele traz complexidades diferentes, mas até pouco tempo atrás não se discutia se você concorda ou não que seu filho seja vacinado. Havia alguns grupos de discussão sobre isso, pessoas que poderiam configurar um movimento anti-vacina, vamos dizer assim, mas isso não era uma discussão tão forte. Agora, no cenário instável que vivemos hoje, é claro que isso volta a ser um pouco a discussão, mas culturalmente isso já tinha sido integrado na vida social, né, na vida das nossas famílias. E essas mudanças culturais, muitas vezes, elas são as mais sutis e imperceptíveis, e justamente por isso, aquelas que são agregadas ao nosso convívio de uma forma, muitas vezes, não consciente, ou não plenamente consciente. São as ondas de impacto cultural que vêm aí a longuíssimo prazo e podem causar, inclusive, mutações civilizacionais. E dimensões do processo saúde e doença, quando a gente olha para um processo saúde e doença como esse que nós vivemos, da Covid-19, nós temos aí uma forma monodimensional de avaliar a doença, o quê? É a doença como um processo em si, é o estudo vamos dizer assim, da história natural da doença. É claro que isso nos remete imediatamente a um aspecto bidimensional, a doença no organismo, como essa doença e um organismo específico interagem, né? E isso nos leva, então, ao aspecto tridimensional, como esse organismo, acometido por esse processo de saúde e doença, ele é tratado, ele é acolhido, ele recebe tratamento do Estado e da sociedade. Então, nós temos, por exemplo, e você coloca essas ondas de impacto político, econômico e cultural, com essas dimensões de estudo do processo saúde e doença, e você começa a questionar, por exemplo, qual será o real impacto, por exemplo, dessa possibilidade tecnológica que nós temos de vigiar a vida alheia, por meio de algoritmos, eu conhecer o perfil de vocês, todo o nosso perfil de navegação, de gostos na internet, ele pode ser conhecido, ele pode ser monitorado, até a nossa localização pode ser monitorada, e o cenário de medo, talvez até de desespero em alguns pontos,
e todo esse impacto vivido pela necessidade de combater a Covid-19. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, um pronunciamento, é claro que o Ministério Público, se eu não me engano, entrou contra essa autoridade que se pronunciou desse jeito, mas ele falando que iria vigiar as redes sociais e aquelas pessoas que manifestassem opiniões erradas e que desacreditassem, né, as regras colocadas naquele momento, elas teriam que ceder o seu lugar no momento de serem assistidas, de serem atendidas num serviço médico hospitalar, elas perderiam a sua vez para aquelas pessoas que estivessem se comportando e se pronunciando com ideias adequadas. Essa é uma ideia assustadora, se a gente para pensar na repercussão cultural disso aí. E como o Estado ele entra tratando de forma desigual conforme critérios colocados por autoridades. E isso gera uma preocupação muito grande. Mas essas tendências, mesmo que essa tendência, por exemplo, não tenha prosperado, eu considero isso uma felicidade que não tenha prosperado, esse nível de vigilância é muito perigoso, é um nível de poder e autoridade que a gente tem que se questionar se cabe a nós ter esse tipo de autoridade em nossas mãos e de decidir quem vai ser assistido e quem não vai, com base numa opinião, seja essa opinião certa ou seja essa opinião errada, mas isso abre parâmetros, abre precedentes muito perigosos, né? Mas isso é um evento que aconteceu, é um fato cultural. Por que esse fato aconteceu? Por que isso veio à tona? Então, isso tudo nos leva a refletir sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade. Quais são os aspectos sociais que essa doença tem despertado em nós, né? Tanto os bons quanto os maus. E essas três dimensões, elas são necessárias para essa compreensão. Inevitavelmente, também surgem aspectos geopolíticos. Então, no começo da crise, houve, né, uma demanda enorme por equipamentos de proteção individual e praticamente só um país concentrara todo o poder de produção e distribuição. Então, houve no começo uma grande corrida por equipamentos de proteção individual, e aí houve um aumento de preços internacional e houve também um alerta. Todos nós começamos a compreender o quê? Que nós vivemos, na verdade, naquele grande globo, com países que têm objetivos diferentes, pensam de forma diferente, e que nós, ficando dependente de outros países, não que essa interdependência tão estudada no campo das relações internacionais seja um problema em si, né, mas é um fato muito bem sabido que essa economia de interdependência entre as nações, ela gera possibilidade de economizar, gera maior acesso à tecnologia, gera maior acesso a produtos em grande escala para ajudar aí a vida de incontáveis pessoas, mas num momento de crise, nós fomos fragilizados. A nossa indústria respondeu, é claro, com preparação, com alguns meses para ter uma retomada, mas nós entendemos que não é estratégico, não é seguro depender de uma forma tão intensa do exterior em termos de capacidade produtiva, por exemplo, de equipamentos de proteção individual ou de insumo farmacêutico para a produção de nossos medicamentos, de nossas vacinas. Então, são elementos da sociedade que vieram à tona e que vão impactar e já estão impactando em muito todo o nosso complexo industrial da saúde e toda a medicina brasileira e a medicina do mundo inteiro. Então, impactos geopolíticos também precisam ser considerados quando nós tratamos dos aspectos médico-psicossociais dessa grande pandemia. Os aspectos psíquicos, e aqui, né, eu creio que o Dr. Paulo poderá acrescentar também muitos dados extremamente relevantes, mas nós temos uma interação do médico com o colega médico, com o paciente, com as famílias, nesse âmbito diferenciado que é o âmbito da pandemia. É claro que uma primeira coisa que vem à mente é o medo do contágio. Colegas se recusaram a ir ao trabalho muitas vezes, entraram em pânico
Isso nos remete um pouco àquela grande crise que aconteceu quando surgiu o HIV, muitas pessoas com medo. O medo, e aí ele aparece muitas vezes aí, ele é um sentimento muito básico, ele é muito forte na cadeia instintiva humana, né? E nos leva muitas vezes a fazer algumas coisas para a nossa própria sobrevivência, mas muitas vezes nos induz ao erro, né? Nos induz à irracionalidade. Então, houve sim o medo do contágio, houve uma grande preocupação porque não havia equipamento de proteção individual em todos os serviços, colegas estavam preocupados e com justa razão. Então, isso foi um impacto psíquico. Inevitavelmente, temos o medo da morte, tanto da nossa morte quanto da morte daquelas pessoas que nos são amadas e dos nossos pacientes. Então, isso gerou um grande impacto na sociedade. Temos o medo do desconhecido. Até hoje, não podemos falar que conhecemos de fato o SARS-CoV-2, as suas diferentes mutações e como ele se comportará, não só em relação a novos medicamentos testados, a imunização. Então, nós temos um cenário de desconhecimento. Isso tudo também pode nos induzir ao erro, né? E limita muito nossa capacidade de resposta como indivíduo, como classe profissional e como sociedade. E é claro que aí tudo isso culmina no medo do outro, né, que para nossa profissão seria um elemento extremamente perigoso. O medo do contato com o outro, o medo da presença do outro. E, enfim, isso nos traz aí algumas necessidades de reflexão. E aspectos profissionais, médicos propriamente ditos, nós temos aí um modelo profissional que ele pode sofrer alterações pelo próprio enfrentamento dessa crise. Nós estamos diante aí de novos aparatos tecnológicos, a telemedicina entra de uma forma emergencial. Muitos colegas, então, apelam à telemedicina para poder ter o contato com o paciente. Qual o impacto da telemedicina na relação médico-paciente? Como que podemos comparar, por exemplo, a telemedicina com o atendimento presencial? Não só pelo lado técnico, mas pelo lado humano da questão, do contato, do olho no olho. Claro, eu não vou ousar afirmar que não há nenhuma forma de vínculo estabelecido num contato por telemedicina. Há uma vinculação, sim, com o paciente, mas ela consegue reproduzir o poder da vinculação presencial. E no momento de desespero do paciente, no momento de medo do paciente, qual o valor de realmente poder recorrer o quanto antes, e daí a importância de falarmos, né, do cuidado, do tratamento, do atendimento que recebeu esse título precoce e que precisa ser compreendido num sentido muito mais amplo, né? Que não é só a questão, conforme a autonomia profissional do médico, de dispensar este ou aquele medicamento ou cuidado específico, mas de estar lá para dispensar o cuidado o quanto antes e servir pessoalmente como terapia. Nós sabemos que nós somos um bom placebo, nós somos uma excelente terapia quando nós tratamos o nosso lado humanístico. Nós podemos nos doar ao paciente, já encaminhando para as palavras finais. Então, qual o impacto dessa pandemia no nosso modelo profissional? Em quem nós somos? Como nós tratamos os nossos pacientes e enfrentamos essa crise? Esse modelo pode ter sofrido um impacto. Talvez o grande receio seja um distanciamento do médico em relação ao paciente. Então, espero que não se concretize, espero que nós consigamos sair dessa crise ainda cada vez mais humanizados, cada vez mais solidários e com maior compaixão pelos nossos pacientes. Qual a interação entre as virtudes profissionais? Fortitude, integridade, compaixão, benevolência, justeza, né? São os princípios da bioética transplantados para o íntimo do profissional. Como essas virtudes responderam ao desafio da pandemia, a solidariedade, como que isso reage? Como a ética baseada em virtudes foi capaz de responder a todo esse cenário de desconhecimento, de medo, de pressão sofrida no sistema de saúde e sobre nós. E a ciência, experiência e ética. Talvez nunca tenhamos tido tanta discussão em termos de
evidências científicas, né? Se nós tínhamos 210 milhões de juízes de futebol, agora nós temos 210 milhões de médicos que estudam, opinam e pontificam sobre ciência. Mas nós temos que lembrar que a ciência destituída de humanidade e de valores, ela já foi praticada também em campos de concentração, em regimes totalitários, e não nos levou a bons caminhos. Nós temos que lembrar que a ciência é uma ação humana que é enriquecida essencialmente com a experiência profissional, tanto no campo do cientista quanto no campo médico-assistencial propriamente dito, e é enriquecida, obviamente, pela ética, pelos valores, pelas virtudes presentes na relação médico-paciente. Então, como? E isso, na verdade, ciência, experiência e ética é a própria definição da medicina baseada em evidências, que, vamos falar a verdade, é simplesmente a boa medicina. Você não pode amputar nenhum desses três braços. Então, nós temos aí um cenário de absolutização das evidências, ao ponto de se cobrar numa situação emergencial, onde milhares de pessoas morrem todos os dias no nosso país, sufocadas, vamos dizer assim, você cobrar um nível de evidência científica, e muitas vezes essa cobrança vindo, inclusive, de pessoas que não são médicas e que não tiveram preparo profissional para se posicionar a respeito desses assuntos, né? Mas pessoas que cobram um nível de evidência máximo estabelecido, que muitas vezes demora anos para ser alcançado, e milhões de recursos investidos em pesquisa e registro e incorporação e por aí vai, né? Numa situação emergencial, e cobra esse nível de evidência que praticamente 10 a 15% de toda prática médica possui. É algo irrazoável, que fere a experiência profissional e fere a ética, né? Então, a pessoa ela acaba correndo o risco de gerar um desbalanço entre o tripé da medicina baseada em evidências. Isso não é, de forma nenhuma, relativizar o valor da evidência científica per se, né? Mas é você simplesmente compreender com a devida complexidade, né? E aí eu remeto a Edgar Morin, você ter o pensamento complexo o suficiente para saber como utilizar a ciência com consciência, né? Então, nós precisamos também parar e pensar o que nosso aspecto profissional tem sofrido com essa pandemia no campo da ciência, da experiência profissional e da nossa ética. Então, isso tudo nos remeterá, nessa interação entre indivíduo e sociedade, no campo da medicina, a uma grande reflexão sobre quem somos nós, afinal de contas. Então, essas seriam as reflexões. Agradeço muito a atenção e desejo a todos um excelente dia, né, um excelente evento aí nessa Bienal da Academia Cearense de Medicina. Muito obrigado pela atenção. Acadêmico Paulo Picanso. Acadêmico Paulo Picanso. Gostaria, em nome da Academia Cearense de Medicina, agradecer toda a participação do ilustre Hélio Angotti Neto, que descreveu de maneira didática, profunda, abrangente e esclarecedora todos os aspectos ligados aos componentes psíquico, médicos, sociais que esta pandemia tem criado. Muito obrigado. Acadêmico Paulo Todos Picanso. nós estamos de parabéns. Acadêmico Paulo Picanso, nosso presidente da sessão. Posso falar? Pois não, a palavra agora é sua. Quebrando um pouco o protocolo, já que conferência não se permite ou não se sugere nenhuma intervenção, mas o próprio professor Angotti, ele citou o seu nome, né, no meio da conferência dele, e eu queria lhe permitir aí 2 minutos ou 3 minutos para que o senhor pudesse fazer alguma consideração complementar ante a respeitabilidade que o senhor tem no nosso meio, né, no campo da psiquiatria. O senhor quer falar alguma coisa? Participando diariamente de atendimentos no Instituto de Psiquiatria do Ceará e no meu consultório privado, tenho visto uma quantidade enorme de pessoas com sofrimento psíquico.
não só pacientes que contraíram a enfermidade, a virose, mas muito frequentemente familiares e pessoas que, como disse o nosso ilustre conferencista, sofrem pelo medo, pela insegurança, pela necessidade de distanciamento. Olhe a quantidade atual de reações depressivas, ansiosas e fóbicas tem sido muito grande. E o SUS tem patrocinado a produção em grande escala de antidepressivos serotoninérgicos, principalmente a fluvoxamina, o escitalopram, a sertralina, o citalopram, que são medicamentos que auxiliam na diminuição desse sofrimento e desses sintomas. Então, é uma coisa preocupante em que todos nós temos que estar inteiramente esclarecidos sobre esse problema para dar apoio não só aos pacientes, seus familiares e outras pessoas que estão inseguras, temerosas, desenvolvendo, agora parece um lado irônico da questão, reações obsessiva-compulsivas. Aquelas pessoas que nós consideramos anteriormente de neuróticos obsessivos compulsivos, hoje as pessoas consideradas nessa pandemia as mais normais. Pessoas que lavam muito as mãos, o tempo todo passando álcool em gel, outras rezando e orando o dia todo para não contrair a doença, ou seja, reações em que pessoas exageram esses sintomas como uma maneira de anular a doença. Muito obrigado mais uma vez e passo a palavra ao nosso presidente Janete. Acadêmico Paulo Picanso, creia firmemente de que sua participação foi muito contributiva, viu? Foi muito bom ouvi-lo também. Eu queria dar sequência ao evento, mas sem antes agradecer mais uma vez a presença conosco, né, abrilhantando a nossa Bienal, do professor Hélio Angotti Neto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua bondade. Muito obrigado por ter concordado em dividir conosco a sua sabedoria, a sua experiência. E só nos resta, além de agradecer, desejar que o senhor e seus familiares, seus amigos, sejam protegidos por Deus contra estas e outras doenças. Que vocês todos passem bem. Deus os abençoe a todos.